homem para que se arrependa. Se Deus prometeu na tua vida, Ele é fiel para cumprir. Assim como Deus enviou Moisés até a terra do Egito, e todos nós sabemos que Moisés vai lá, Deus dá poder a ele. Deus arranca o teu povo da terra do Egito, o mar se abre, o povo passa em seco, vê a glória de Deus, vê o poder de Deus. Mas irmãos, o povo estava caminhando com Deus no deserto, e o povo, irmãos, saiu da terra do Egito. Deus tirou o povo da terra do Egito. Agora o Egito tinha que sair do meio do povo. O Egito agora tinha que sair do meio do povo. E o povo, por ter ficado muito tempo na terra do Egito, o povo tinha dificuldade de adorar a Deus, dificuldade de cultuar a Deus, porque o povo acostumou na terra do Egito, no meio da idolatria, no meio daquela cultura, e o povo estava no deserto com Deus e tinha dificuldade. Então Deus chama Moisés e diz para Moisés: irmãos, Moisés passa 40 dias diante da presença do Deus Todo-Poderoso, Criador que fez os céus e a terra. Moisés 40 dias orando e clamando a Deus, sem comer, sem ir ao banheiro, sem dormir. O porquê que Moisés passa tantos dias assim orando e buscando a Deus? Porque Moisés teve que atingir um nível, assim como o nível dos anjos, um nível espiritual, aonde os anjos também não comem, não bebem, não vão ao banheiro, porque a Bíblia diz que o que está na carne não pode ver a Deus. Então Moisés passa 40 dias, Moisés atinge um nível espiritual, e Deus leva ele, irmãos, num sobrenatural. Louvado seja o nome do Senhor. E lá no céu, Deus fala para Moisés: Moisés, você está vendo tudo isso aqui? Você vai fazer para mim, Moisés, do jeitinho que eu estou te mostrando. Você vai fazer para mim um tabernáculo, uma tenda naquele deserto, e eu vou descer e vou habitar no meio do meu povo. O meu povo verá a minha glória e sentirá a minha presença. Aleluia. E Deus mostra algo sobrenatural para Moisés. E Deus fala: você vai fazer do jeitinho que eu estou te mostrando, Moisés. Moisés diz: como pode eu fazer isso aí? Eu não tenho mentalidade para isso, detalhe por detalhe. Deus falou assim: não esquenta a cabeça, Moisés, porque eu vou capacitar 2 homens, e eu darei unção a eles, e eles vão fazer segundo o que eu estou te mostrando. Moisés fazia, irmão, falava de uma peça: é assim que eu vi, assim que eu quero. Aqueles homens logo iam lá e faziam a peça, porque Deus deu uma capacidade a eles, Deus deu uma unção a eles. E quando eu falo de unção, irmão, eu falo de diferença. A unção faz a diferença na vida do crente. Unção, irmãos, não é que nem dom. Dom Deus dá para quem é salvo, e dom Deus dá para quem não é salvo. Nós temos muito exemplo aí, irmãos, assim como Edson Arantes, assim como Ronaldinho, pessoas que têm dons, mas a unção Deus só dá para aqueles que são lavados e remidos com o sangue do Cordeiro. Unção Deus dá para quem busca, unção Deus dá para quem paga o preço, e a unção faz a diferença na vida de Deus. O que é unção? Unção é uma capacidade sobrenatural dada por Deus. Deus dá unção para você concretizar algo que sem ela você não conseguiria concretizar. Quantos querem unção aqui nesta noite para fazer a obra de Deus? Então, irmãos, é sobre o tabernáculo a qual o Espírito Santo me conduz nessa noite. Irmãos, o tabernáculo era feito de uma tenda. Esta tenda tinha a primeira parte, lugar chamado pátio. Esta tenda tinha a segunda parte, chamado lugar santo. Esta tenda tinha outra parte, chamada lugar santo dos santos. Ali está, irmãos, a revelação mais profunda do
no lugar santo do santo, crente, que Deus te chamou para estar com Ele. Mas para chegar no lugar santo dos santos, irmãos, a tenda era posta no deserto. 3 lugares dividiam ela. E quando o povo se habitava diante da tenda, Deus mandou dividir. Cada 3 tribos ficavam 3 tribos ao lado direito, 3 tribos atrás da tenda, 3 tribos habitadas ao lado esquerdo e 3 tribos habitadas na frente da tenda. O que está simbolizando tudo isso aí, irmãos? Deus queria o povo ao redor dele e Deus estava no centro. O centro significa o quê? Que Deus quer que você ponha ele no centro da tua vontade, no centro da vontade do Senhor. É lá que Deus quer te ver, é no centro da vontade dele, é fazendo o querer dele, é fazendo a vontade do Senhor. A Bíblia fala que o tabernáculo ele ficava à frente, ele habitava por nascer do sol, irmãos. O que significa o nascer do sol? Quando o sol se manifestava, estava representando Jesus, o sol da justiça. O sol se punha na traseira do templo, representando: eu sou o primeiro, o último, o alfa, o ômega, e não há outro Deus além de mim. Oh, Ramandahai. Irmãos, este tabernáculo havia somente uma porta para entrar dentro dele. Para você chegar no lugar chamado Santo dos Santos, tinha que entrar por esta porta. Esta porta, irmãos, era uma porta, a única porta diante do tabernáculo. Ela tinha ali 4 cores: o azul, o vermelho, o carmesim e o branco. O azul está simbolizando o céu, o carmesim está simbolizando o sangue. Irmãos, o branco significa santidade, louvado seja o nome do Senhor. E o púrpura significa a realeza de Jesus Cristo Nazareno. Irmãos, esta porta representava Jesus. Irmãos, sabe o que eu quero dizer nesta noite? A porta não é a Assembleia de Deus, a porta não é Deus e Amor, a porta, irmão, não é a igreja independente, não. A porta é Jesus Cristo. Ele é a porta que vai te levar até a arca da aliança, até a presença de Deus. Ele é a única porta. João dizendo no Evangelho, capítulo 10, versículo 9: eu sou a porta, e aquele que entrar por ela achará passagem. Súbia. Tem que entrar pela porta. Se não entrar pela porta, não tem como chegar no lugar santo do santo. Ela tem que aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Irmãos, mas só entrar pela porta não basta. Só aceitar Jesus não basta. Ainda há uma longa caminhada para você chegar no centro da vontade de Deus, para você chegar no lugar chamado Santo dos Santos, para você estar na presença dele, contemplando a glória, a Shekinah. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, presbítero, eu já aceitei Jesus, eu já passei pela porta, então glória a Deus por isso. Só que quando você entrava por a porta diante do tabernáculo, haveria um lugar chamado pátio. Ali qualquer um poderia ficar. E logo após a entrada do tabernáculo havia um lugar chamado holocausto. Ali era crucificado um animal pelo pecado do povo. Esse holocausto, irmãos, a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Por um só homem entrou o pecado, por um só homem todos estão destituídos da glória de Deus. Então, irmãos, toda vez que o povo pecava, é por isso que trazia um animal, trazia um cordeiro ou um bezerro, e era colocado a mão do pecador na cabeça do animal. Aquilo ali estava simbolizando que o pecado do pecador estava sendo transferido para o animal, para o pecador não ser morto, porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, e toda alma que pecar, essa morrerá. Então era transferido o pecado do ser humano para o animal, e o animal era crucificado no lugar, irmão, do pecador. Esse altar, irmão, significa, sabe o que? Jesus como o único cordeiro, a ovelha muda, que deu teu sangue na cruz do Calvário, para
dizer para a tua vida: você tem vida e vida com abundância nesta noite. Tem um lugar preparado para você no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. E o que significa, irmãos, este holocausto? Sabe o que significa? Você aceita Jesus, passa pela porta. E o holocausto, você crucifica o velho homem. A velha criatura tem que morrer, irmãos. É verdade. Não tem como chegar no lugar santo dos santos. Não tem como chegar na presença e contemplar a glória desse Deus, se não morrer o velho homem, se não morrer o velho costume, se não morrer, porque a Bíblia fala, Jesus dizendo para Nicodemos, um doutorado da lei, ele diz assim: Rabi, como posso adquirir a salvação? Eu sei que tu és da parte de Deus, porque o sinal que tu fazes ninguém pode fazer. Como que eu faço para adquirir a salvação e a vida eterna? Aquele homem era revestido de santidade. Aquele homem, por onde ele passava, ele parecia santidade. Mas Deus não vê a aparência. Deus está olhando para dentro de mim e para dentro de você nesta noite. E Deus olha para aquele homem e fala: o que adianta toda essa santidade, se não nascer de novo da água e do Espírito, não verá o reino dos céus? Tem que nascer de novo. Nascer de novo é o que? Crucificar o velho homem e nascer uma nova criatura. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Eu vivo em novidade de vida. Eu vivo agora, eu sou uma nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, para chegar na presença de Deus, no lugar santo dos santos, tem que aceitar Jesus, tem que passar pelo sacrifício. Glória a Deus. Mas ainda havia uma bacia de bronze, e dentro desta bacia havia uma água. Todos que entravam na presença de Deus, no lugar santo dos santos, tinham que passar e se lavar nessa bacia. O que essa bacia está simbolizando? O que simboliza a água? A água tem vários simbolismos na Bíblia. Eu posso dizer aqui que a água significa a palavra. A água significa, irmãos, a purificação, a limpeza. Mas essa água está simbolizando, irmão, o batismo. Tem que aceitar Jesus, tem que morrer o velho homem, tem que se batizar, porque Jesus disse que se não nascer da água e do Espírito, não verá o reino dos céus. Batismo, Deus deixou de exemplo para mim e para você, se batizando com João Batista. E sabe por que Deus está trazendo esta palavra nesta noite? Sabe por que Deus está falando comigo e com você nesta noite? Porque pátio não é lugar de crente. Pátio é lugar de frio, pátio é lugar de sol, pátio é lugar de chuva. O seu lugar é na presença de Deus, é lá dentro que Deus quer te ver. Sai do pátio, irmão, e entra na presença de Deus nesta noite. Oh, amada raia, subicou, oh, Espírito Santo, nós queremos estar na tua presença, no lugar santo dos santos. Sai do pátio, irmão. Presbítero, eu já aceitei Jesus, já crucifiquei, renunciei muita coisa, mas ainda mais. Você pode fazer mais para Deus. Deus não quer te ver no pátio, irmão. Deus quer te ver lá dentro, no lugar santo do santo. E quando passa por tudo isso, irmãos, aí entra no lugar chamado santo. Dentro do lugar chamado santo, havia ali uma mesa, havia ali um candelabro, e havia ali um incensário. Toda essa simbologia, irmãos, está representando a nossa geração hoje. Irmãos, quando o crente entra pela porta, morre o velho homem, ele se batiza, ele dá um passo a mais, e ele entra no lugar santo. E nesse lugar santo tem uma mesa. Essa mesa, irmãos, o que é mesa? Mesa é lugar de alimento, mesa é lugar de se alimentar. E a mesa e os 12 pães, irmãos, 6 de cada lado, representando as 12 tribos de Israel. E o que significa o pão, irmãos? Deus disse assim, Jesus dizendo assim, ó: os vossos pais comeram um maná no deserto e morreram, pois eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu, e aquele que come
O crente que faz tudo isso, ele passa a se alimentar agora da palavra. E quando você se alimenta da palavra, Apocalipse capítulo 19, versículo 13,